episódio do Margaret Cast, um podcast que fica disponível no meu canal YouTube e também no Spotify e demais plataformas streaming. É um prazer hoje receber um convidado muitíssimo especial, meu parceiro, meu amigo, meu amor para a vida, que veio falar sobre um tema altamente interessante e de grande valor para todos nós. Eu recebo aqui hoje o meu amor, Roger Ornella Sobreira. Bem-vindo, Roger. Oi, obrigado, Margarete, pelo convite. Que bom ter você aqui. É um prazer estar aqui, né, num tema tão relevante, né, dos dias de hoje, né, e vamos lá. Boa tarde, ouvintes, né, e vamos conversar um pouquinho, bater um pouco de papo, né, sobre esse tema tão importante nos dias de hoje. O tema de hoje nós vamos falar sobre uma experiência que nós passamos em família. Tivemos Covid, fomos testados positivos no dia 7 de março e até hoje ainda estamos vivendo um pouco esse drama com um final feliz. Como a gente teve muita experiência, né? Foram momentos intensos, não é, Roger? Então nós queremos hoje tratar desse tema de uma forma de compartilhamento do que o que a gente viveu, o que a gente aprendeu, o que pode ser, né, compartilhado de forma a facilitar a vida das pessoas que passaram ou passarão ou estão como nós, mesmo após o Covid, ainda muito tensos, com receio de novas contaminações. Roger, muito obrigada por estar aqui conosco. Vamos começar a falar assim, desde quando foi identificada, né, o risco do vírus, que foram adotadas as medidas de isolamento social. Vamos voltar um pouquinho a março de 2019. Como foi a sua reação a isso, a adesão aos cuidados? Eu sou uma pessoa assim muito preocupada, né? Então, quando a OMS informou a questão da pandemia, né, lógico que para a gente também foi algo novo, né? Então, há muito tempo isso não ocorria no mundo. E a gente ficou, eu preocupado, mas eu aguardando, né, o que poderia vir, né? Porque no Brasil também não tinha muitos casos, né? Foi algo inédito, né, para todos nós da nossa geração, né? E aí a gente foi vendo que, com o passar do tempo, os casos foram aumentando, né, e a preocupação também, né, principalmente começaram a ter preocupação em relação ao álcool em gel e as máscaras, né, que hoje são importantes também, né, mas tinha falta desses produtos, né, e isso gerou, né, toda a questão aí da falta e da procura por esses produtos. Sim. Né? Eu me lembro que eu fui ao supermercado fazer uma compra e tudo, já tinha a questão das marcações do supermercado e lá tudo. No início, no início, né? Tudo logo novo, no início, né? no novo. Mas não existia, as pessoas não usavam máscara, né? Não tinha máscara, né? E o álcool em gel também ainda era um produto que faltava ainda no mercado. Então, lá no início, a gente tinha que se adaptar e colocar isso na nossa rotina, no piloto automático. Né? E isso foi se prolongando, né? Foram meses, algumas pessoas se deram alta dos cuidados, né? Voltaram para as ruas. Mas e você? Como que você gostaria de trazer aqui o nível de cuidados que você teve desde o início? Aí depois, com o agravar da situação, a gente começou a ver colegas, né, da empresa se contaminando, né, e pessoas mais próximas também. E aí a gente se preocupa. Eu me preocupei muito, né, e também, junto com você, com o Gabriel, que é o filho, a gente começou a ter um critério maior de preocupação e de cuidados em relação à contaminação. Isso mesmo, gente. Posso complementar aqui, né? Que os cuidados no nosso núcleo social familiar sempre foram muito intensos. Sair de casa somente para o inevitável, né? Inadiável, e ao retorno
toda a higienização, aquela paranoia, vamos dizer assim, né, Verdade. de álcool líquido, spray na porta de casa para fazer aquela higienização total dos itens, Direto óculos, pro banho, né? isso, dos óculos, celular, carteira, e a pessoa que saiu diretamente para o banho, né, da cabeça aos pés e e a roupa roupa- direto para a máquina. é. Então, foram cuidados intensos, né? Eu sou testemunha disso. E isso daí era uma rotina, né? Então começou a ser uma prática natural da gente, né? E em relação à empresa, eu passei a trabalhar em home office por causa de ser grupo de risco, né? Questão de sobrepeso, de ter pressão alta, a questão de ter bronquite. Então isso tudo gerou com que eu tivesse que passar para essa nova modalidade aí de trabalho, que é home office, que para mim, né, foi uma surpresa agradável. A gente conseguiu entender o processo, a empresa conseguiu fazer o trabalho também home office de uma forma bem eficiente, bem rápida, e não teve prejuízo de resultados, de negócios. Pelo contrário, né, você trabalhava também muito e quando dava, né, o horário, né, ou passava às vezes um pouco, mas você estava em casa, você não tinha o deslocamento do seu serviço para sua casa. É verdade. Então isso é um fator muito importante. Nós aprendemos, né, os profissionais de uma forma geral, aprendemos a trabalhar também em casa com a mesma eficácia daquela que seria alcançada indo ao local de trabalho, com os ganhos, né? Os ganhos de não ter o deslocamento. Do horário de almoço também, que, né, Um que a almoço gente... mais reduzido, porque você já está, né, no mesmo local. Isso foi muito bom. Inclusive, nós temos uma live com a doutora Cíntia Fernandes, que está aqui disponível no site, no meu canal do YouTube, em que vocês podem acessar e conhecer também quais são as legislações pertinentes em relação ao trabalho em casa, que veio para ficar, né? A gente tem visto, né, só notícias que homologam esse método de trabalho. Roger, e fala pra gente aqui, né, para os ouvintes, trabalhando em casa, tendo todos esses cuidados, como é que foi o Natal, aniversário, Ano Novo? Natal, aniversário, Ano Novo, verão, restrito a 3 pessoas, que eram as pessoas da minha convivência de casa. Né? Então, a preocupação era muito grande, a gente sempre teve essa preocupação com o vírus e a gente, algumas situações como o futebol, que a gente adora, que eu adoro, né? Sou torcedor do Flamengo e tudo mais. Doente. Todos os jogos, vinha cheio de gente lá em casa. Sim. Era certo, pelo menos o meu irmão e o meu sobrinho, né, que 100% dos jogos estavam lá para a gente, né, tomar uma cerveja, festejar e tudo. E isso 100% das vezes acabou. Então, você não abriu nem não abrimos exceção. o leque, né? E assim, infelizmente, por uma questão de segurança da família, a gente teve que abrir mão de algumas coisas que eram importantes também. Então, eu estou trazendo isso, gente, para demonstrar o quão grande foi o cuidado, e eu sou testemunha disso. Quem conhece o Roger sabe que ele é flamenguista mesmo, que lá em casa, assim, veste a camisa do Flamengo, pega o copo, a taça, decora a sala. Tem um ritual todo, tem um ritual para assistir aos jogos. A cachorra também quase que se veste de flamenguista. Ela já sabe quando toca é executado o hino nacional no início do jogo, ela sabe que está chegando convidado e ela já fica toda eufórica. Só que tudo isso foi suspenso. Não houve um jogo do Flamengo com visita na nossa casa desde março de 2020. Inclusive, até a minha sogra mora no mesmo prédio, né? A gente mora no 15º, ela mora no 5º. E mesmo ela, né, ela tem 86 anos, vai fazer 87, ela também teve que passar por esse processo. A gente não se via, né, só se conversava via telefone. Verdade. Né, e tinha todos esses cuidados. Então, mesmo Natal, Ano Novo, né, e qualquer outro tipo de festa, teoricamente, que teria, ela também, infelizmente, não participou. Não participou. E muitas vezes a gente precisava ir até ela, claro, mas íamos de máscara e ela também.
Eu sempre recomendava, coloca a máscara antes de abrir a porta, né? Sempre foram cuidados. Muitas vezes a gente passava lá e deixava compra, pão na porta e só avisava depois para ela não abrir a porta e e ter acesso a nós, né? Que estávamos naquele momento vindo de algum local externo. Então, assim, todos os cuidados sempre foram muito rígidos, né? Verdade. E mesmo assim, como que explica que a gente foi contaminado, né? Verdade. Então, difícil, porque assim, a minha única atividade fora de ficar em casa era ir ao supermercado, que a gente acabou que talvez tenha sido um erro da minha parte, que eu fazia essas compras, né, todas as semanas, tanto para a gente quanto para a sogra. Então eu tinha esse cuidado de fazer, mesmo com máscara, mesmo com álcool em gel no carro, todo, né, paramentado, com todo o cuidado possível, mas era uma atividade que eu fazia, que hoje eu não faço mais. Hoje a gente já tem, né, um cuidado maior de fazer as compras através da internet. Eventualmente até a gente fazia compras também pela internet, mas algumas como... eu gostava, né, de fazer. Um provedor que gosta, né, de ter, então né, o conforto, sempre fez essa tarefa com maestria. Só que você também ia mais tarde, né, nos horários de menor movimento. Aos domingos, às vezes nos horários mais, né, que pudesse estar mais vazio. Então pode ter sido numa ida dessa ao supermercado, mas também pode ter sido o elevador, né? Onde transitam outras pessoas do nosso próprio prédio. Exatamente. Né? Às vezes tinha que descer para o apartamento da sogra para entregar alguma coisa, a própria compra, ou subir, e aí o elevador estava tendo obra no prédio, então muito trânsito de pessoas ou descer fora. Para pegar uma encomenda, ou pegar sempre com máscara. Sempre com máscara. Sempre com máscara. Isso daí, eu já levei muitas broncas por às vezes não estar tão atenta a isso no início, né? Mas assim, isso aí, eu sou testemunha que a gente sempre teve muito cuidado com isso. Mas aconteceu. Acontece. Então, o que a gente quer trazer aqui, compartilhar com todos, é assim, que todos os cuidados precisam ser adotados e ainda assim a gente pode né, ter um descuido. Pode ter. Por quê? Não vou falar nada de medicina, né, de ciência, mas pelo que eu li, pelo que eu estudei, olha que eu gosto muito de aprender, de conhecer, e tendo vivido essa experiência aí, que eu fui mais ainda em busca de informações, a gente sabe que pode ser que hoje a carga viral seja mais forte, né? Ou seja, o mesmo procedimento que eu adotei durante 12 meses, eu adotei também no 13º mês, porém, nesse momento já não valia mais. Então, para mim foi um grande aprendizado, Roger. Não sei se para todos, mas assim, aquilo que eu sempre fiz, que me garantiu não ser contaminada, não me garante mais. Então, nós passamos a redobrar os cuidados que já eram muitos. Por exemplo, máscaras, né? A gente usava sempre uma máscara de tecido ou de neoprene. Claro que toda vez 2, 3 na bolsa, sempre trocando, conforme você, né, vai passando mais tempo fora de casa, e toda vez que chegar em casa, descartar, lavar, né, nunca reutilizar. Hoje, a gente já usa qual máscara, Roger? Essa aqui, que é a N95, que é com 3 camadas, que é homologada, né? E essa daí não é muito confortável, mas eu aprendi com a experiência que eu tive, que eu vi enfermeiros e médicos por muitas horas e muitos dias. Vocês vão saber da nossa saga aqui agora, logo na sequência. Então eu vi essa máscara que a gente tem que usar e já fiz compra de quantidade, já repassei para amigos, né? Orientando que a gente use sempre essa máscara que é mais protetora. Né? Então, dando sequência, né? Deixando meu convidado falar, eu falando demais, me desculpa. Com todos os cuidados, ainda assim, a gente pegou. Pode ter sido no supermercado, no elevador, pode ter sido eu que fui a alguma agenda externa e levei para casa. E isso é um outro tema para a gente tratar em outro momento, porque eu não desejo para ninguém a responsabilidade de sentir que foi o transportador de um vírus para um ente querido.
Porque não basta eu pensar, se eu pegar, não ligo, se eu morrer, eu não ligo. Mas se eu fizer isso para alguém que eu amo, será que eu consigo conviver com esse sentimento? Ou esse sentimento vai ser maior que eu? Por causa de um deslize, de uma falta de cuidado, de uma birra, né? De não querer aceitar aquilo que é real. Então, o momento agora é de muita reflexão. Apesar do que eu entendo também, que é muito difícil você identificar como que foi, de onde que foi, né? Então, ter essa culpa, né? Eu acho que... Sim, não é legal. Não é, porque, claro que não é. Até porque a gente não tem como ter 100% de certeza de saber que, não, fui eu o causador, ou foi outro e tudo. Mas na né? hora que a gente está dentro de um problema, como eu me vi dentro, sim, eu a gente pensei, acaba puxando pra gente. Eu conheço né? pessoas com quem eu me relaciono que estão com esse sentimento também. E pior, as pessoas que elas pensam que elas levaram, para quem elas levaram o vírus, não estão mais aqui. Então, eu me preocupo também, não só com a pessoa em si, mas com o desdobramento emocional, né, mental, psíquico, tudo isso pode acarretar. E a gente tem visto aí, são notícias mesmo de traumas que ficam. Mas a gente quer o bem de todos vocês, aí a gente está aqui hoje para isso, para falar que também tem finais felizes. E o nosso final já pode ser considerado feliz, né, Roger? Sim, com certeza. Mas vamos falar um pouco agora como que foi, né, qual foi a sua experiência, até onde foi a gravidade da sua infecção? Fala pra gente. Então, eu senti uma febrezinha, uma leve febre, numa quarta-feira e passou, uns 40 minutos depois passou. Ela veio rápido e saiu, foi embora. E aí, no sábado à noite, essa febre voltou com maior intensidade. Aí, já fiquei um pouquinho mais preocupado. Com essa preocupação, eu peguei e falei, vou ver se eu estou sentindo cheiro, né? Então, fui na cozinha e peguei um grão de café para poder cheirar. Quando eu cheirei o grão de café, eu não estava sentindo, não senti nada. Aí me preocupei. Aí avisei a Margarete veio, foi lá na hortinha que ela tem lá, que ela cuida. Pegou o quê? Um hortelã, Alecrim. Né? Alecrim, me deu e eu não sentia nada. Não sentia nada. Aí eu falei, minha nossa, peguei esse vírus, não é possível. Aí foi assim, o mundo caiu pra gente, né? Porque... Não é possível, eu não saio de casa, como é que eu peguei esse verdade. Vírus, né? Aí assim, era sábado já à noite, a gente teve que fazer o exame. Aí no domingo de manhã viemos a Vitória, no laboratório único que estava aberto. Fizemos nós dois o exame, né? E o exame aí acusou positivo para mim e para Margarete. Pois e aí, assim, aí começou toda essa história aí, nossa experiência em relação ao Covid. Então, uma vez diagnosticado, só ressaltando aqui, para quem está acompanhando, e o objetivo é realmente contribuir com todos, o Roger falou que numa quarta-feira à noite ele sentiu uma febrícula, 37,6, que foi embora com 40 minutos. Aquele friozinho na hora de dormir, numa noite de verão ainda, é algo que a gente não costuma sentir. Mas a gente negligenciou, a gente falou, isso não é nada, passou. Isso na quarta. No sábado à noite ele sentiu novamente, só que um pouco mais alta a febre. E aí nesse período todo ele já estava com o vírus, né? Se manifestando. Quando ele não sentiu mais o olfato, aí veio a certeza. Estou com Covid. E no domingo, na manhã seguinte, a gente fez os exames e os exames confirmaram isso. Porém, daí para frente, a gente tem uma semana de tranquilidade, porque foi feita a teleconsulta, né, Roger? Pelo saúde, Nosso plano de saúde oferece teleconsulta para os empregados. clientes, aí né? eu fiz a teleconsulta deu todos os procedimentos que eu teria que ter, caso tivesse febre, né? A questão de... eles falaram que seria importante comprar o oxímetro, né? Com um aparelhinho que mede a saturação, a quantidade de oxigênio que vai para o sangue. Sim. A gente adquiriu esse aparelho, né?
E esse aparelho interessante dele é que ele mede de 99, que é o excelente, que é o normal, e assim, abaixo de 94 você começa a ter que se preocupar. Então ele é colocado no dedo e vai ter a medida quase que instantânea, né? E aí durante essa semana eu fui medindo, né, de 2 em 2 horas, sempre medindo a questão do oxímetro. Mas aí que vai uma questão que para mim é crucial. A gente acaba se sabotando, né? A gente se sabota também. Sim. Então no começo estava em 95, aí depois caiu para 94, aí daqui a pouco você mede de novo, volta para 95, você, opa, está em 95, está ótimo. O foco fica naquele que O foco fica sempre melhor. no melhor. E tipo, E desconsiderando que em algum momento teve menor. E né? na realidade se teve algum item, alguma vez, se caiu bastante, é naquele momento que você tem que se preocupar. O que o Roger está trazendo, gente, é assim, o oxímetro é um aparelhinho que mede a saturação. Eu não sabia o que era, aprendi, então por isso eu faço questão de ser bem didática, porque muitos também talvez não saibam como eu não sabia, e sabendo podem olhar para isso agora com outro olhar. Né? O oxímetro mede qual o nível de oxigenação que o nosso sangue tem, ou seja, quanto ele está levando de oxigênio para os nossos órgãos vitais. Né? E se esse valor for inferior a 94, significa que a gente precisa de oxigênio extra, precisa ir para o hospital, precisa de socorro. Em algum momento, a gente mediu pela semana toda, ó, a gente testou positivo no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até sábado, né? Só que na sexta já estava caindo de 94. Já estava 93, às vezes, né, um pouco... Chegou a 92, depois pulava para 93, isso. 94... E a gente colocava e comemorava. Ah, voltou. Porém, talvez esse tenha sido um erro nosso. Talvez, não posso afirmar, mas se eu pudesse mudar, teríamos pedido socorro um dia antes. Até que chegou no sábado, mediu 91. Quando mediu 91... Aí fizemos a teleconsulta de novo, e aí nessa teleconsulta o médico falou, procura o melhor hospital da sua cidade. Vai agora. O momento é agora. E aí foi que bateu o desespero. E a gente realmente... Nossa, então o negócio é sério. Mas por que a gente não achou que tivesse que ir ao hospital antes? Porque no nosso entendimento... não havia sintoma. A gente ouvia dizer de pessoas que sentiam falta de ar, cansaço, né? Isso. Eu não estava sentindo nada, eu não estava sentindo falta de ar, eu não estava sentindo cansaço, a febre, tinha um pouquinho de febre, mas estava tomando a medicação que foi passada. E então, só para complementar, no princípio, nada. Falar um pouquinho do meu sintoma, para enriquecer a conversa, eu tinha minha saturação nunca foi 98, a do Roger foi nos primeiros dias, a minha era em 96, 95, às vezes 97. Mas eu tinha uma dor de cabeça insuportável, e que eu só consigo descrevê-la usando os termos que eu ouvi de uma outra pessoa que também sentiu, que foi, parece que eu estou recebendo 1000 facadas de uma vez na minha cabeça. E é exatamente isso que a gente sente com a dor de cabeça do Covid. Mas a minha dor de cabeça, eu convivia com ela. Era muito forte, mas eu convivia. Porém, a saturação, gente, não dá para achar que vai resolver sozinha. Se cair de 94, tem que ir para o hospital. E aí fomos para o hospital no sábado, 21 horas. Verdade. Né? E aí, Roger, conta pra gente. E aí chegamos no hospital, né? Fomos lá para atendimento inicial, uma sala lá de repouso. E o médico chegou e veio mediu a minha saturação, estava em 91, e pediu o exame de sangue e fazer uma ultrassonografia de pulmão. Fizemos a ultrassonografia e ficamos... Tomografia. Tomografia, desculpa. Uma tomografia do pulmão. Fizemos a tomografia e ficamos aguardando o resultado, tanto da tomografia quanto do exame de sangue. Aguardamos um tempo, chegou o resultado, e aí a tomografia acusou 70% de comprometimento dos 2 pulmões. Então já era algo grave. Né? E quando chegou também o resultado do exame de sangue, estava dando 18 mil leucócitos, né? Então uma infecção também, né?
em conjunto aí com essa questão do comprometimento pulmonar. E aí também me deu um desespero quando também foi medir a pressão, estava em 17/12. Então esse conjunto aí de pressão alta, de comprometimento pulmonar e de exame de sangue com infecção, né, nos levou, mesmo eu não estando sentindo falta de ar nem nada, mas me levou a uma preocupação grave. Né? Na hora eu falei, nossa, tô morto. Né? A gente está rindo porque passou. Mas e aí o médico ainda falou, ainda tem uma outra notícia, não temos vaga na UTI. Então isso tudo aí gerou uma preocupação muito grande, que a partir daquele momento a luta era pela vida, a luta era para conseguir a vaga, esperar essa vaga ali do hospital, e nós ficamos 24 horas aguardando lá nessa sala de repouso, essa vaga na UTI, mas já tomando a medicação, antibiótico, já com respiração e tudo, né, e o acompanhamento dos médicos lá. E nessa sala a gente via também os outros pacientes com Covid, que era uma sala que ficavam as pessoas que chegavam com Covid, e o médico ia fazendo os atendimentos a essas pessoas. Né? Então vimos jovens, mulheres grávidas, crianças, vimos uma série de pessoas que passaram esse atendimento durante esse período de 24 horas. Alguns tiveram que esperar também a internação, outro também precisando de UTI e ali acabou conseguindo removido para outro hospital. Né? Então, tudo isso a gente vivenciou. Então, para destacar, dar ênfase ao que eu considero importante passar de recados. Então, nós estávamos em casa sem nenhum sintoma adicional além da febre, que estava constante, mas conforme a orientação médica, né, tomar dipirona e tal, para não sofrer com a febre, né, para equilibrar, e outras coisas que tivéssemos, teriam outras medicações, mas nem tínhamos outros sintomas. Sem sentir falta de ar e sem sentir cansado, mas baseado no oxímetro, que retratou ali uma saturação menor do que 94, fomos para o hospital e lá tivemos 3 surpresas, 3 notícias bombásticas, né? Porque esperávamos ser medicados e retornar. Até então, nós estávamos já há 10 dias de contaminação, já virando a chave, né? Já pensando assim, eu digo 10 dias porque eram 7 dias do exame, mas considera-se que 3 ou 4 dias antes do exame a gente já tinha sintomas, como era o caso dele. Para mim, ia chegar o exame, não ia dar nada na tomografia, o exame de sangue também não ia dar nada, o médico ia passar uma medicação e me liberar para casa. Perfeito, então. Então, eu particularmente, gente, em casa, eu já estava assim, vencemos a Covid, né? Já temos aí 10 dias, já estamos indo para o 11º, né? Tudo bem, porém, não, só que não. A coisa é silenciosa. A doença é silenciosa. E hoje a gente sabe que do 8º até o 10º dia são os períodos mais críticos, né? Porque é onde que a saturação pode cair em função da infecção provocada pelo vírus, que na verdade é uma infecção desencadeada pela defesa do nosso organismo, né? Pelo que eu entendi. Me corrijam aí os mais entendidos que eu, se eu estiver errado. Os médicos, né? Mas enfim, onde eu quero destacar, o que eu quero destacar? Que sem sintomas, sem cansaço e sem falta de ar, o diagnóstico dele naquela noite de sábado foi, eu posso resumir em 3 notícias que, né, a gente não deseja para ninguém. Primeiro, 70% dos pulmões comprometidos. Segundo, preciso e urgente para UTI. E terceiro, não há vaga na UTI. Então, gente, foi assim, né? Foram 3 bombas, mas felizmente o atendimento do hospital, a qualificação da equipe médica extraordinária, nós presenciamos isso não somente com o atendimento prestado a nós, mas também aos demais que por lá passaram e que foram atendidos nessa mesma sala, que era exclusiva dos testados positivos, e que a gente escutava e via, acompanhava, e foi uma experiência muito rica de estar próximo do problema. Não é assim aquela notícia de televisão que está lá longe, é uma realidade que está aqui,
dentro da nossa cidade, dentro da nossa família, no nosso círculo de amigos. E no pior momento da pandemia e também. no pior né? momento. Lembrando que nós já tínhamos lido isso, e acho que vale a pena destacar, assim, que 80% das pessoas contaminadas não vão ter coisas graves, como eu considero o meu caso. Mas como saber? Porque lá, vocês vão saber mais pelo Roger, só vou falar aqui e vou passar para ele novamente, eu vi que há crianças na UTI, né? Que há jovens morrendo. Então, não tem como falar assim, mas eu sou jovem, eu sou magro. Não tem. Eu vi, não é notícia de jornal. Eu vi isso acontecer com pessoas de todas as faixas etárias e todos os biotipos. Então, felizmente, depois de passar 24 horas lá, saiu a vaga na UTI, um paciente teve alta para o quarto, né? Como foi o que aconteceu com o Roger depois de 12 dias. E nessa noite de domingo... 10 horas da noite? Às 10 horas da noite. Eu fui para UTI. O Roger foi para UTI. Como é que foi lá, Roger? Fala pra gente. Então, assim, eu tive a sorte também de, nesse mesmo hospital, né, já ter passado pela UTI tanto um tio quanto um primo, né? Então, eles já me orientaram antes do que eu poderia fazer, teria que fazer, para poder minha recuperação ser mais rápida. Então, eles verificaram que tem um aparelho chamado VNI, que é uma ventilação não invasiva. Então, esse aparelho, ele é um aparelho anterior à intubação. Então, se você fizer muito desse aparelho, você acaba eliminando o percentual de comprometimento que tem nos seus pulmões. Então, só que esse é um aparelho difícil de se usar. Tem pessoas que não conseguem utilizar 10 minutos, porque dá uma claustrofobia, é uma máscara que cobre todo o seu rosto. E você tem que entender esse aparelho e ver que ele funciona para te ajudar. Ele vai automaticamente, de acordo com a sua respiração, jogando ar para o seu pulmão, né? E isso daí eu fazia 7 horas por dia. Fazia 3 horas de manhã, né? 2 horas depois do almoço e 2 horas à noite. E aí isso daí foi um dos fatores que fizeram com que eu tivesse uma recuperação mais rápida. É lógico que com a equipe fantástica do hospital, né? Que depois eu tive o prazer de pelo menos saber os nomes das 84 pessoas, né, que trabalharam para cuidar de mim, né, e de todos os outros, né, porque tinham 40 leitos de UTI no hospital, né, então, para a Covid, né, então isso tudo aí fez com que os médicos também, o cuidado dos médicos, dos enfermeiros, de todos lá, com a medicação adequada, né, com os antibióticos adequados, né, e com a fisioterapia também adequada e com a questão da VNI, fez com que eu ficasse lá, né, por 12 dias, mas conseguisse sair, né, e depois ir para o quarto. Depois do quarto fiquei mais 2 dias e depois tive alta. Né. E eu, né, do outro lado da história, vivendo aquela experiência de não ter notícias. É muito angustiante você não saber. Desde o começo, quando a gente testa positivo, é angustiante, porque você não sabe qual vai ser a evolução do seu caso, né? Então, aquela primeira semana também foi angustiante nesse sentido. Mas com você na UTI, a angústia era maior, porque além do estado grave, a gente estar distante, sem ter a notícia a todo tempo. Claro que o hospital presta um serviço muito bom e emite o boletim médico todos os dias, todas as tardes. Eu estava lá para receber o boletim médico e, curiosa que sou, perguntava tudo que eu podia para o médico e os médicos todos falavam: nossa, os pacientes em geral pedem para parar de fazer a fisioterapia porque não gostam de fazer. E ele, ao contrário, pede para fazer mais. Estava fazendo pela manhã, à tarde e à noite, com intervalos de 4 horas entre Às vezes chegava o fisioterapeuta, vamos tirar, falava, não, mais 1 hora. Eu fazia assim, mais 1 hora. Eu aguento mais 1 hora. Aguento mais 1 hora. E isso foi muito importante para a recuperação dele, para restabelecer
né, a capacidade de respirar sem auxílio do oxigênio extra. Isso. Foi isso que te libertou. No 5º dia, né, já de UTI, eu já não estava mais com oxigênio extra. Então... E aí um médico mesmo me disse isso. Um dos médicos que me passou o boletim médico falou assim, olha, ele é um paciente que chegou aqui, a expectativa era de agravamento. E ao contrário, ele está melhorando a cada dia, pelo empenho dele em fazer a fisioterapia. Então, gente, esse é um presente que a gente quer dar para vocês, se tem alguém, e que guardem isso com vocês, para que quando tiverem alguém, ou se for o caso, espero que não seja, mas se for o caso de vocês precisarem, saberem que a participação, a contribuição, a colaboração do paciente é muito importante. E o Roger está de parabéns, gente. Fazer 7 horas de fisioterapia por dia. Às vezes eu ia visitá-lo, há essa possibilidade de você visitar o paciente pelo vidro, né, do box, e ele estava fazendo a fisioterapia e tudo bem, força, faz mesmo. E nós tínhamos também, não sei se todos sabem, videochamadas diárias. E nessas videochamadas, a psicóloga, ela faz a videochamada, coloca a família para falar com o paciente, e nesse momento a gente sempre procurou passar muita força, muita energia. Verdade. Não sei se conseguimos que chegasse dessa forma, mas essa era a minha intenção, do Gabriel, da Babi e da Bela, todos os 4 sempre ali presentes, para passar energia boa e força para ele continuar persistente. Porque do lado de cá a gente pensava, gente, como que deve estar a cabeça dele, o que ele está pensando. E eu aproveito para te perguntar, Roger, o que passava na sua cabeça? Nossa, era difícil, porque uma vez você está ali, é você, né? Então, você às vezes passava assim, será que eu vou estar aqui amanhã? Né? Tinha né, esse tipo de pensamento também. Mas, por outro lado, eu via, né, que eu estava melhorando. Então, eu via que a cada dia, né, eu estava mais perto da saída. Cada dia eu estava mais perto. Eu sentia isso. Você sentia, você foi se tornando independente do oxigênio. Tinha também as fisioterapias de você levantar, fazer exercícios e tudo. No primeiro momento eu esperava o fisioterapeuta, depois não, eu mesmo me levantava, eu mesmo começava a fazer os exercícios e tudo, independente de estar na hora do horário correto, fisioterapeuta ou não. Você já sentia vontade e energia suficiente, segurança para fazer, né? Mas assim, cheio, todo cheio de equipamentos, né? Tudo conectado. E é lógico, você fica olhando lá para o monitor e você fica vendo seu batimento cardíaco, você fica vendo sua saturação, você vê como é que está seu coração e tudo. E assim, às vezes, né, te dava uma apreensão, às vezes os batimentos cardíacos subiam. Você olhava o número lá e... ficava um pouco apreensivo, né? Mas depois você vê que tudo também está dentro da normalidade. O controle da mente também, porque se a gente der asas à imaginação, vai imaginar o que é irreal, né? É verdade. Você ter esse controle e a confiança de que está tudo bem, que você está melhorando, que as pessoas estão lá fora, as famílias, os amigos, rezando, orando, cuidando, né, e dando energia positiva, isso é muito importante. Muito bom. Roger, e depois de 12 dias veio a alta, né? E depois de 2 dias voltou para casa. Fala pra gente um pouquinho desse retorno. A sensação única, né? Incrível. Quando chegou a notícia que eu iria pro quarto, assim, sabe, quando você chega e fala assim, nossa, eu sobrevivi, né? Você tem isso, né? Te dá um alívio também de poder sentir que você está voltando para casa, né? Que você acaba pensando, né? Se aconteceu o pior, né? Como é que vai ficar a sua família? Como é que vai ficar, né, as pessoas que você gosta, que você ama, né? Então, assim, esse transtorno todo, e saber que isso daí, né, não vai ocorrer, que você vai voltar para casa e vai ter a vida, né, a continuidade da vida em família, isso é fundamental. Muito bom, né? Muita alegria. E fala pra gente então de um grande aprendizado disso tudo. Eu acho que a gente tem que ter sempre a preocupação e quando falarem que é preciso fazer determinada coisa
e que seja vindo de fontes confiáveis, a gente tem que acreditar e a gente tem que cumprir à risca aquilo ali, né? Mesmo que te prejudique de outras formas, mas é uma vida que está em jogo, né? E a vida não tem retorno, né? Então, para quem passou pelo que eu passei, né? Cada vez mais a gente sabe que a gente precisa ter os cuidados e redobrar os cuidados. E a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que muitas pessoas precisam e dependem do trabalho, né? E aí, assim, a gente não estou fazendo juízo de valor de nada, não é, nem quero isso, né? Sei das dificuldades, né? Acho que a gente tem que nos ajudar mais, né? A gente vê muitas, né, associações, muitos grupos aí que estão ajudando as pessoas com maiores dificuldades, né? Isso é importante, a gente tem que participar mais e redobrar os cuidados, porque realmente é um negócio devastador, né? E eu não quero isso para ninguém e não quero também para minha família e para mim de novo, né? Eu, em particular, posso dizer que para mim mudou a dimensão do tempo, porque eu sempre fui muito enfática na questão do tempo, de não perder um segundo sequer. Né? Eu não tenho tempo a perder, eu quero viver intensamente. E, claro, continuo querendo, mas num momento como esse, parece que o tempo para. E que nada mais faz sentido para você. E que você espera o tempo que for para chegar o outro dia às 17 horas e ter as notícias do seu ente querido que está lá sozinho. Nada mais, né, tão nada importante, mais importa, né? Nada. E eu suspendi minha agenda, tem pessoas que me acionam ainda, eu já falei, só vou retornar dia 19 de abril. A prioridade minha agora é cuidar do restabelecimento pleno do Roger. Não tem outra coisa mais importante que isso para mim. Verdade. E as pessoas ainda, algumas não entendem e ficam me mandando mensagens e cobrando e querendo, eu não respondo. Agora tudo mais vai esperar, no seu tempo. E, Roger, mudou alguma coisa para você? Muda, assim, mas antes de mudar também, eu acho que cabe assim, uma preocupação de quando a gente sai, de não achar que acabou ali. Ah, sim. Né? Então, assim, o Covid tem o pós-Covid também. Né? Muitas das pessoas, muitos que estão saindo dos hospitais, que têm plano de saúde ou que não têm, tentem procurar, né, os profissionais para poder ter fazer um check-up, um acompanhamento geral, né, porque às vezes você precisa tomar alguma medicação por um período de 30 dias, você tem que fazer fisioterapia respiratória, né, você tem que ter esses cuidados a mais, porque ela sempre, quando você está internado, né, não é que você vai ter sequelas, mas você tem que ter um acompanhamento para não ter. Né? Ou se tiver, para poder minimizar isso daí, ou então, né, curar, né, a sequela que você tiver. Fazer um acompanhamento, porque verdade. É muito individual, pelo que a gente aprendeu, cada pessoa, nós em 3 dentro da mesma casa, fazendo as mesmas coisas, cada um dos 3 teve sintomas e diagnósticos distintos, os 3, uma família pequena e 3 tipos diferentes de desenrolar. Então, também depois, o desenrolar de cada um é individual, mas é sempre bom estar bem orientado por médicos altamente confiáveis, né? Nem precisa reforçar isso. Mas é o que eu digo assim, o que mudou na sua dimensão de vida, tempo, valores, mudou alguma coisa? Eu acho que assim, hoje eu vejo que em primeiro lugar você tem que cuidar da sua saúde. Né? Até para você ter um desempenho melhor, né? Para você ter poder trabalhar até com mais tranquilidade, sabendo que você está bem fisicamente. Então, hoje, o primeiro momento, quando eu acordo, eu penso na minha saúde. Tá? Mesmo que eu tenha que acordar mais cedo um pouco, para fazer uma atividade física, né? Estou tentando nadar todos os dias, estou tentando, né? Não posso ainda caminhar em períodos longos, mas assim que puder, vou fazer isso na parte da manhã. Cuidar de mim antes de começar o trabalho. Até para começar o trabalho já com disposição, já com toda a garra para poder entregar as metas. A gente sabe que a gente tem
né, metas a cumprir, a gente tem desafios e isso daí não vai mudar e a gente vai continuar cumprindo, vai continuar entregando, mas cuidando mais de mim, cuidando mais do mais importante. Eu acho que isso é o preponderante hoje em dia. Cuidando do mais importante. Atividade física, alimentação, É. horas de sono, beber água, tudo aí. isso. É dormir mais cedo, acordar mais cedo, Isso. né, fazer as atividades, cuidar da alimentação, né, e continuar cuidando da questão aí da pandemia. E o que você faria diferente hoje, se pudesse? Eu fui assim muito rigoroso, mas eu seria mais rigoroso ainda em relação aos cuidados. Hoje eu não iria mais ao supermercado, Sim. né, como hoje eu já não faço mais isso. Né? E assim, diante de sua consciência atual mais ampla, né, sobre todos esses aspectos que a gente conversou aqui, até quando todos precisaremos nos cuidar? Na sua visão? Eu acho assim, que a gente vamos nos preocupar enquanto a vacina não tiver alcance de 100% da população. Né? E se isso, assim, a gente está vendo que está avançando, né? Mais pessoas estão sendo vacinadas a cada dia e a gente espera que a gente consiga ser vacinado o quanto antes, todos os brasileiros. Porque só aí que a gente pode ter absoluta certeza de que, né, talvez não precise mais utilizar uma máscara N95 ou uma máscara descartável, né, que a gente não precise mais disso. Até e que a lá, gente volta a um normal controlado, né, um novo normal controlado. Eu acredito que nunca mais será como antes, mas pode ser melhor que antes, vai depender de cada um de nós, não é verdade? Porque implementar uma mudança que vai salvar vidas precisa ser visto como algo maravilhoso, não como um peso, um desconforto. Né? Como o uso da máscara, o cuidado do distanciamento. São coisas novas, parecem ruins, mas se a gente consegue alcançar o quanto isso tem de significado, a gente assimila isso, né? E faz sem perceber, como andar de bicicleta. Novo normal. O japonês, né, mesmo antes da pandemia, quando ele tem uma gripe, ele já botava máscara. Porque, na realidade, ele estava querendo era proteger as outras pessoas no seu ambiente de trabalho. Quantas vezes a gente via essa pessoas... mudança de cultura que a gente precisa. Isso. Né? O cuidar do outro, ter empatia, né? Saber que o outro pode se beneficiar se você tiver um cuidado maior com você e com eles. Exatamente. Muitas vezes a gente que gosta de viajar, vocês que gostam de viajar, já se depararam com pessoas nos aeroportos usando máscaras. Isso digo antes dessa experiência nossa. E para nós parecia algo estranho. Parecia um ET, né? Algo estranho. Mas não, é algo realmente muito importante que a gente precisa olhar como algo normal. E como uma atitude de amor e respeito à vida. Né? Falamos um pouquinho aqui de fazer o bem, você trouxe esse tema, que eu também quero falar um pouco, porque nesse momento, se a gente usa máscara, não para proteger a gente, mas para proteger o outro, isso é nobre. Né? E nesse momento em que já estamos há tanto tempo com as pessoas sem poderem, muitas vezes, estarem tendo seus rendimentos, né, como antes, e todas essas dificuldades econômicas, é importante que a gente também olhe para aquelas pessoas, aquelas famílias que estão com uma dificuldade maior, né, Roger? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a questão da solidariedade, que eu acho importante para a gente fechar aqui a nossa conversa de hoje. A gente é mais um fator que a gente tem que cuidar, né? Cuidar das pessoas que estão precisando. Tem diversas associações aí que recebem doações especializadas em fazer as distribuições, né, para as favelas, para as comunidades e para as pessoas mais necessitadas. Né? Tem a CUFA, né? A CUFA tem nos seus estados, cada estado tem a sua, que é a Central Única das Favelas, que também recebe doações e faz um trabalho maravilhoso. Tem outros aí, né, que você pode estar falando. Eu quero aproveitar para trazer, então,
alguns projetos os quais a gente apoia, gosta de divulgar para quem tiver interesse para conhecer e quem sabe contribuir de alguma forma, porque não é somente a contribuição financeira, é claro que é também importante, mas conhecer a nossa realidade, aquela que está ali do lado, como a gente conheceu a realidade lá do hospital, é interessante, expande a nossa mente. Então, conhecer a realidade também de outros projetos que envolvem ações que fogem da nossa rotina, do nosso protagonismo, é também importante, é enriquecedor. E eu vou deixar aqui algumas dicas, que são o projeto Joga Bonito, um projeto que treina crianças no futebol, crianças muito carentes, e não só a questão do esporte, mas de salvar essas crianças de um meio, né, que não é o desejado, de salvar da marginalidade, de inclusão social e inclusão esportiva dessas crianças. O projeto Joga Bonito fica na Serra, Paulo Felipe é o responsável, uma pessoa fora de série. Eu vou deixar aqui no vídeo para vocês os dados do projeto. Temos também um projeto muito bacana, que é o projeto Lar Frei Aurélio. Quer falar do Lar Frei Aurélio? É uma creche que funciona aqui no centro de Vila Velha, próximo do shopping Praia da Costa. Né? E essa creche cuida de crianças durante o dia, para que as mães possam trabalhar nessa região. Então, é muito bacana esse projeto, tem um bazar também anexo e aceita doações de qualquer item de valor ou visita, tudo é muito bem-vindo, gente. A solidariedade, ela é inclusiva, não é exclusiva. Todas as ofertas de todas as ordens, elas são importantes. E conhecer e estar perto dessas realidades é um presente para quem vai. Né? Tem o projeto Maltrapires, que a gente falou aqui numa outra oportunidade, que é um projeto lá de Cariacica, que cuida também de famílias, de crianças, faz todo um trabalho muito inclusivo. E a CUFA que você trouxe. Então, assim, N outros projetos. Eu tenho visto muitas pessoas fazendo ações de doação de... Da própria empresa, né? Sim. Do próprio prédio, condomínio onde você coletando mora. Alimentos, ou fornecendo, né, alimentação, restaurantes fazendo isso. Eu tiro o chapéu para todos que têm tido a sensibilidade para isso, porque o momento requer mesmo que a gente saia da nossa zona de conforto e vá conhecer outra realidade, porque é a oportunidade de crescimento, não é? O crescimento não é só crescer a conta bancária, é crescer como ser humano, é evoluir, é ter uma visão do mundo e fazer parte dele, mesmo que a gente tenha uma condição privilegiada de não estar vivendo na pele aquela situação. Mas eu sempre me pergunto, não poderia ser eu ali? Poderia ser qualquer um de nós. Quem nos dá a garantia que a gente não precisará um dia? E, por outro lado, que bênção, que alegria de que a gente não esteja ali, sendo que poderia ter sido. Né? Sim. Enfim, gente, para fechar, eu quero trazer aqui uma frase do professor Cortella, quem eu gosto muito, que ele fala, nesse momento em que a gente vive tantas, né, polarizações, tantas discussões, tantas coisas, né, que desagradam, porque nem sempre a gente quer que seja de uma forma, mas é de uma forma que nos exige uma disciplina, nos exige um isolamento, mesmo que eu não concorde, mas eu me vejo obrigada a cumprir, certo? É um momento em que a gente precisa ser importante para alguém. E aí fica o convite para que cada um de nós se proponha a ser importante para alguém, em qualquer momento, em qualquer situação. E eu posso dizer por mim que eu saí dessa experiência assim, muito, muito empenhada em passar para as pessoas o que é passar por um problema como esse que a gente passou. E, infelizmente, tenho muitas pessoas do meu convívio que hoje estão passando por esse problema. Ou tem uma pessoa da família na UTI, ou ela está internada, ou já perdeu um ente querido. Está pertinho, está do lado da gente. E essas pessoas precisam de alguém para dar importância ao que ela está passando, porque também há uma sensação assim de que você tem que ficar isolado do mundo porque você está contaminado. Isso também traz um grau de
né, um desconforto, né? Poxa, eu estou contaminado. É um desconforto. Concorda comigo, Roger? Concordo. E esse desconforto, gente, só quem passou por ele sabe. Então, se você tem alguém que você conhece que está passando por isso, leve o seu apoio. Não é uma doença que seja contagiosa, assim, ao nível máximo. É a questão somente de não se expor às gotículas, de não estar, né, muito próximo. Mas você pode fazer alguma coisa. Pode ligar, Pode videochamada, ligar, pode né? levar Pode, um alimento, porque a pessoa não pode sair. Pela regra geral, a pessoa que está testada positiva, ela não pode sair, ela não pode comprar um remédio, né? Ela tem que pedir tudo. E, às vezes, a gente não quer só o serviço da farmácia ou do supermercado, a gente precisa do apoio de alguém nesses momentos. Concorda? Isso mesmo. Gente, ai, Roger, fiquei tão feliz que você topou. Obrigada. Obrigado. Você é um lindo. Obrigado. Parabéns por sua força, por sua determinação, seu empenho. Você sabe que você, como diz, né, faz parte da cura o desejo de ser curado. E você foi a prova de que você desejou e você foi parte fundamental no sucesso da sua recuperação. Obrigado. 70% dos pulmões tomados, 12 dias na UTI, mais 2 dias no hospital e retornou para casa sem nenhum medicamento, somente fazer a fisioterapia, claro, e fazer acompanhamento com os médicos, né, para, inclusive, ficar melhor do que era antes. Não é essa a proposta? Né? Mais saudável até do que antes, porque agora a consciência é maior, né, da necessidade disso. Alguma coisa que a gente não tenha falado, que você gostaria de... Não, acho que assim, primordial disso tudo, acho que de tudo que a gente falou aqui, cuidem-se, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar, se cuidar, isso vai passar, né? E depois que passar, a gente vai poder ter uma vida, né, de se abraçar, de comemorar, de festas e tudo mais, né? Mas neste momento, né, no pior momento aí da pandemia no Brasil, cuidem-se. Eu acho que é a palavra mais importante de ser dita no atual momento. Muito obrigada, gente. Tá bom? Então, faço minhas as palavras do Roger. Cuidem-se. Beijo, obrigada, Roger. Valeu.